Passado, hoje o assunto é mão de obra. A gente fala disso, já está conosco aqui o presidente da ACIL, até o próximo dia 19, né? O Jones Agonel, depois a vice-reitora da universidade, que está nos emprestando espaço aqui no Teatro Univates, conversa conosco, a Cíntia Agostini. Vamos direto então, só quero lembrar que nosso trabalho aqui é para a construtora Giovanella e Ômega Construtora Incorporadora e os parceiros da segunda hora, Mecânica Topeva, também a Univates, Sertel, Cervejaria Prosbir, Redmac Morelli e também Cicobi São Miguel. Presidente da ACIL, Jones Agonel, bom conversar contigo, é um tema que a gente já abordou, mas agora num formato diferente, porque é o momento da gente dizer para os nossos representantes ou postulantes a representantes nas eleições o que em termos de mão de obra nós precisamos, né? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Olá. Boa tarde, ouvintes, prazer estar aqui para falar sobre um tema tão relevante, especialmente nesse ano, né? Onde a nossa atenção vai se voltar para a disputa eleitoral e com tanto tema importante para ser abordado, especialmente aqui na região. Bom, este tema em específico, ele não é novo, né? Não é uma demanda nova. Como a logística não era, a mão de obra também não. A gente, claro, se repete nos desafios, mas cada vez com uma roupagem diferente. Claro que vaga para trabalho a gente sabe que tem, mas agora a gente vem com alguns apontamentos já, o que precisa aqui, o que precisa colar, o que pode evoluir nesse assunto. Em linhas gerais, enquanto presidente da ACIL, enquanto empresário, como é que tu enxerga o cenário atual, o estágio atual, considerando tudo que aconteceu nos últimos tempos em relação à disponibilidade de profissionais, mão de obra qualificada para se trabalhar aqui na região, para que as empresas possam cumprir o seu plano de expansão, Sagonel? Bom, hoje existem vagas abertas em todos os níveis aqui na região, né, e as empresas seguem buscando, recrutando profissionais. A região vem atraindo gente de fora, inclusive, para dar conta do crescimento das empresas e do crescimento que as nossas cidades vêm enfrentando. Quando a gente olha para causas, raízes, né, a gente vem trabalhando, inclusive na ACIL, já desde o ano passado, com um grupo tratando o assunto, né, reunimos profissionais de RH de diversas empresas, fizemos um link aí com o município, inclusive com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também, para entender um pouquinho das dores das empresas, aproximar isso do público e também entender do setor público, especialmente do município, que vem sendo encaminhadas. E aí, quando a gente olha para um cenário macro, né, aquela dificuldade que ela não é só nossa, ela é de nível Brasil, o que a gente tem batido, não só aqui como a ACIL, mas também como todas as nossas entidades empresariais aqui do estado, principalmente através da Federação, é na necessidade da simplificação da contratação. Quer dizer, a gente precisa formalizar. Hoje, o que a gente tem visto nos últimos anos é um crescimento do mercado informal, principalmente pelo grande número de entraves, de empecilhos e do custo da formalização, né? A gente vive um cenário onde muitas vezes o profissional faz a opção de ir para um mercado informal em detrimento de seguir na formalização. E isso é um indicativo de que tem algo muito errado, né? Quer dizer, estamos falhando de alguma maneira e a gente precisa agir em cima disso. Certo. Bom, tu já está na presidência da ACIL há algum tempo, né? A gente conseguiu avançar alguns pontos ou é o mesmo estágio desde que tu já vinha enquanto empresário e agora também na representação máxima da entidade? Olha, eu diria que em termos de maturidade do que se quer, da compreensão do que está acontecendo, eu acho que a gente evoluiu. Em termos de retorno, especialmente do público, muito pouco, né? Claro que a gente tem ações aqui e elogiáveis aqui no município, ações de revisão de benefícios sociais que foram algo bastante criticado por todo o setor empresarial, né? Nós no ano passado trouxemos inclusive aqui para Lajeado um evento com o prefeito Diogo Segabinazzi Siqueira lá de Bento Gonçalves, que foi talvez um dos pioneiros nas revisões dos benefícios sociais. Isso foi adotado aqui em Lajeado, vem sendo trabalhado e vem surtindo efeitos. Outras cidades aqui da região também vêm seguindo pelo mesmo caminho, então isso é muito positivo. A gente vê que os nossos municípios, acho que as nossas prefeituras têm se empenhado em buscar soluções, mas por outro lado, né, quando a gente olha para aquilo, para o todo, a gente vê ataques ao sistema formal de emprego, ataques às empresas e à forma como as empresas são obrigadas a contratar legalmente, né? Como assim ataques?
Olha, eu citei ainda na quinta-feira da nossa reunião almoço. Se a gente pegar agora só de anos recentes, né, nós temos algumas situações que vêm do governo e são claramente contrárias à formalização. Vou dar exemplo. Nós tivemos fim da desoneração da folha de pagamentos para vários setores que vinha em vigor. Isso aconteceu recentemente. A gente teve algo assim, muito grave, eu diria, que está afetando demais as empresas, tá? Está sendo um problema dentro dos RHs, que são os tais dos empréstimos consignados em folha. Né? Gente, isso é algo que faz a agiota passar vergonha, né? Porque basicamente ficou acessível a um clique ao trabalhador, que muitas vezes, sem toda a informação, está contraindo empréstimos com juros que lá atrás tinha-se ideia de que deveriam ser menores. Na prática, a gente tem visto juros superiores aos 2 dígitos mensais, com desconto em folha. E aí com comprometimento da folha de pagamento, comprometimento da renda do trabalhador, porque tem um limite, né, de desconto que o sistema libera, mas ele não considera eventuais outros descontos que são feitos já em RH. E existem muitas situações, por exemplo, de descontos de pensão alimentícia, por exemplo, que acabam se somando, né? E aí tem muita gente que, no desespero ali de resolver uma situação pontual, urgente, acaba contraindo empréstimos. Nós temos situações de pessoas que chegam a ter 9 empréstimos registrados, 9 empréstimos diferentes registrados e sendo descontados. E aí, veja, o trabalhador faz isso, às vezes sem o total conhecimento do desconto, e aí chega no final do mês. Esse desconto ele entra na folha de pagamentos da empresa, é algo que vem já fechado no sistema do E-Social, você baixa para a folha. Os setores fiscais e RH, eles não conseguem sequer atuar sobre isso. O desconto é lançado automaticamente sobre todas as verbas do funcionário, né? E aí o que acaba acontecendo? Às vezes ele se vê obrigado a deixar do sistema formal e buscar o informal para poder perceber toda a sua renda. Senão ele perde grande parte da sua remuneração no mês nisso aí. E está sendo um problema crítico dentro das empresas, porque veja, quem encara isso, quem tem que esclarecer o funcionário são os setores de recursos humanos das empresas. E não quem concedeu o benefício. Não quem concedeu, que está lá na melhor situação possível. Entregou um dinheiro com garantia, né, com garantia do fundo de garantia do próprio trabalhador. Ganhou um ativo eleitoral aí no capital. E não precisa cobrar conta. Quer dizer, delegou o serviço sujo, vamos dizer assim, do cobrador para os RHs das empresas, que não ganham nada com isso, pelo contrário, perdem e perdem muito. Então esse é mais um ponto. E aí, se a gente ir adiante, a gente tem ainda projeto aí de redução, possível redução de jornada, um problemão também, né? Uma conversa ilusória, né? Onde só promete resultados positivos, não olha a conta como um todo, vislumbrando algo que não tem nada comprovado, esperando que haverá um rendimento maior das pessoas, sem qualquer lógica por trás disso, né? Como diz o Randon, esperando apenas a fé para que isso aconteça, né? Contando com a fé para que isso aconteça. E ainda, se a gente for mais, revisão, NR1, regulamentações cada vez mais, exigindo mais das empresas. Saúde mental em amplo debate. São coisas que, são relevantes, mas será que é o adequado simplesmente tu transferir toda essa responsabilidade sempre para as empresas? Quanto vem sendo adicionado para as empresas? Quanta obrigação a mais as empresas vêm assumindo nos últimos anos, né? E num cenário de incremento, de aumento de arrecadação, de aumento de tributos. A gente só vê números de arrecadação subindo ano a ano. E também num cenário de muita concorrência entre as empresas, onde você tem que oferecer benefícios que o concorrente não oferece, enfim, cada vez mais difícil. Num cenário de mudanças para todos os segmentos, seja na indústria que compete com o mundo, né, que compete com o mundo em condições de juro menor, em condições de contratação, de tributação de encargos menores, seja no comércio, que se vem aí enfrentando desafios do e-commerce, se adaptando, né, enfrentando realidades novas,
com dificuldade de pessoas também, com dificuldade de cumprir os horários, né, de atender à conveniência do consumidor, porque isso é conflitante, quer dizer, como eu posso ter um horário de trabalho conveniente para as pessoas e ser conveniente para o consumidor? Alguém tem que estar trabalhando quando eu quiser comprar, né? Alguém tem que estar lá no supermercado atendendo. Isso é um desafio tremendo para todos esses setores. Então, alguns desafiador. Nós conversamos com algumas pessoas sobre isso e há uma queixa, e aí eu quero aproveitar até porque tu tens uma grande experiência também no mercado imobiliário. Há quem diga que o custo de vida está muito alto aqui no Vale do Taquari e isso também estaria aumentando a rotatividade. As pessoas vêm com uma expectativa para cá, porque tem o plano emprego, mas elas não conseguem se manter aqui. Eu queria a sua avaliação sobre isso. Olha, eu diria que o custo de vida ele está alto em todos os lugares, né? Quando a gente olhando no segmento imobiliário, aqui não está diferente de outros setores. Quando a gente olha em percentuais de locação, eu diria que não estamos diferente de outras regiões, né? O que, óbvio, que aconteceu nos últimos anos, o fato da gente ter enfrentado as cheias, a gente teve uma certa restrição de disponibilidade de imóveis por um momento, né? E uma certa migração de áreas que foram extremamente afetadas. A gente teve perdeu muitos domicílios também, né? O que leva um pouco mais de pressão para outras regiões, mas se a gente olhar em termos financeiros, comparando com outras regiões, especialmente aqui no estado, os valores são condizentes, né? Então eu diria que aquela sensação do custo de vida, ela é nacional, ela não é exclusiva da nossa região. Certo. O que o trabalhador, o que ele tem buscado? Eu sei que ele quer a melhor remuneração, mas o que mais tem englobado essas condições para que ele entre e permaneça na empresa, na tua visão? Olha, a renda é fundamental, né? Lógico que criar um ambiente mais favorável dentro das empresas, um ambiente que permita crescimento e onde a pessoa vislumbre isso no futuro, também são ativos importantes de retenção de pessoas. Mas quando a gente olha para o todo, a gente tem que entender que as pessoas têm diferentes demandas, né? Cada vez tem crescido o número de profissionais ali, de MEIs e profissionais autônomos e autoempreendedores. Alguns por necessidade, né? Alguns por talento, vamos dizer assim, porque estão com uma habilidade nova, mas tem surgido oportunidades em que, eventualmente, aquela pessoa que quer uma jornada mais flexível, que para ela isso pese mais, ela busca algum caminho, de repente, como motorista de aplicativo, como entregas, tem muitos segmentos que estão permitindo isso. A nossa grande dificuldade é que na maioria das empresas que temos aqui na região, seja na indústria, seja no comércio, seja no serviço, o que vale é o emprego CLT. E esse ficou caro. Esse ficou difícil de manter, de ser competitivo frente a outras possibilidades que existem aí. E aí, ao mesmo tempo que algumas empresas experimentam, né, contratações em modalidades diferentes, acabam também assumindo alguns riscos. Há setores que fazem isso com tranquilidade, mas não é a realidade da maioria das empresas. A maioria das empresas não pode arriscar, né, para ver a conta dar certo ou não dali a alguns anos, sob o risco de se comprometer completamente a empresa. Então elas precisam de segurança para contratar, precisam de custo menor. E aí, pegando um outro ponto, eu até trouxe alguns dados interessantes, né? A gente se falou muito, esse ano a gente vai ter a ampliação da isenção do imposto de renda. Isso é algo também que sacrificou bastante quem esteve no emprego formal nos últimos anos. E eu faço uma correlação. Vamos voltar lá para 2003, né? Por acaso, vamos voltar para 2003. Naquela época, salário mínimo de R$240. A faixa de isenção, naquele momento, era de R$900 ao mês. Era isento de imposto de renda, né? Dava 3,75 salário mínimo. Se a gente fosse trazer esse mesmo valor para o dia de hoje, em função de salários mínimos, a isenção teria que ser superior aos R$6.000. Se fosse superior aos R$6.000 hoje, seria muito favorável. Mas o que aconteceu nos últimos 23 anos? Né? Nos últimos 23 anos, esses trabalhadores foram cobrados. Quer dizer, ele também mediu isso no momento de escolher um emprego formal,
ou o informal. Ele também mediu que no final do mês a quantidade de descontos que ele enxerga no Olerite. Então isso pesou nos últimos anos. E veja, mesmo com essa correção, a gente ainda está muito aquém do que era lá atrás, lá em 2003. Quer dizer, a gente precisaria, os 5 mil vieram hoje, ótimo. Deveria ser 6 mil para compensar o que foi antes. Mas e a pergunta, e esse tempo todo? Né? E essa cobrança a mais desse tempo todo, o que causou? Qual foi o efeito? Foi muito prejudicial para a formalização do trabalho. Para que entregue realmente, para que as empresas consigam pagar bem, mas que principalmente o funcionário consiga receber aquilo que a empresa paga. Para a gente encaminhar a tua participação, o objetivo desse debate é formalizar um documento a ser entregue aos candidatos a deputado estadual, federal e também aos candidatos ao Palácio Piratini. Na tua opinião, o que é preciso fazer na Assembleia Gaúcha ou no Congresso para que a gente possa avançar com estas problemáticas que você citou agora? Eu acho que o grande desafio do que a gente realmente precisa é que se fuja de pauta populista e que se encarem os problemas de frente de verdade. A gente precisa de segurança jurídica, a gente precisa de menos regra, a gente tem que parar de pensar que cada regra não custa nada, de que tudo aquilo que é empurrado para os outros não sai do bolso de ninguém. Tudo tem custo, cada obrigação nova que é criada, ela custa, ela cobra uma conta de toda a sociedade. A gente precisa melhorar a relação das empresas com a força de trabalho, quer dizer, precisa atualizar muito, a gente precisa entender o que as pessoas realmente querem para o futuro, para melhorar esse caminho e pavimentar o caminho do que é o correto. A gente tem uma cultura, e se a gente olha aqui para o Estado, principalmente, o presidente Rodrigo Costa, lá da Federal Sul, tem tratado muito disso. Nós somos um Estado muito beligerante. Nós brigamos demais. Não é possível. Ele trouxe uma frase que eu acho que faz muito sentido. Ele disse: o gaúcho, ele briga, o maior inimigo do gaúcho é ele mesmo. Né? A gente não briga com os outros, a gente briga com a gente mesmo. E em algum momento a gente tem que começar a superar e criar pautas comuns para conseguir avançar. A gente precisa ser um Estado menos tranca-trilho. Aqui tudo, e não só o Estado, como sociedade também, a gente precisa entender aonde a gente quer chegar no futuro e saber que para se chegar lá, mudanças precisam acontecer. Tu tá otimista com o período eleitoral? Olha, eu gostaria de estar mais otimista. Eu acho que pessimista não, a gente sempre espera o melhor, eu sigo esperando isso. Quem empreende, quem tá à frente querendo batalhar, tem que ser otimista. Mas a gente podia estar vivendo um período muito melhor, sim, e a gente podia estar tendo discussões muito mais maduras do que a gente está vendo nesse momento. Tu citou antes a desoneração, né, em âmbito nacional, mas ela surge em meio a um problema muito crítico, né, salvo engano, a pandemia que forçou algumas mudanças. A gente não debate muito bem na origem. A desoneração ela surgiu antes. É que a gente tem uma cultura que é mais ou menos assim no Brasil. A gente estabelece uma regra de cobrar muito e depois a gente estabelece alguns benefícios para alguns setores, o que também não é exatamente adequado, né? E aí as exceções das exceções, as disputas judiciais, quanta lei, quanta tese é debatida hoje sobre questão fiscal. Então a gente precisa de um sistema que seja realmente mais simples, mas que principalmente que cobre menos. Esse é o fundamental, e que possa cobrar menos de todos, para que não se necessite fazer tanta concessão a alguns setores específicos. Muito bom. Zagonel, te agradecer pela atenção conosco, é bom poder contar com a tua colaboração, já te ouvimos outras vezes, fizemos questão que tu participasse de novo para trazer esse entendimento de quem, claro, paga a conta, né, de quem comanda uma das entidades importantes que é a ACIL aqui na nossa região. Obrigado e bom restinho de mandato até o dia 19, né? Menos de um mês. É isso aí. Últimos dias, contando os dias. Lógico que depois tem mais algumas atividades para seguir. E se me permite, só gostaria de aproveitar o espaço, dizer que para toda a população, para que faça um apelo a seus deputados estaduais, amanhã a previsão de que entre em pauta uma votação sobre o PSEG. O PSEG é um projeto que prevê destinação de até 5% do ICMS devido pelas empresas aqui no estado, que ele possa ser destinado diretamente para equipar as forças de segurança pública. Hoje o PSEG, para contribuir, a empresa tem que pagar uma cota de 10%
do valor da contribuição, né? E está em votação amanhã, a previsão de que entre na Assembleia, o projeto que acaba com essa contrapartida dos 10% e permite que as empresas convertam, então, os 5% do imposto devido totalmente para as forças de segurança. Se tem uma expectativa aí de se juntar 500 milhões de reais nos próximos anos, se isso for viável, e mudar a realidade da segurança pública aqui no Estado. Então, o apelo aos nossos deputados e também a toda a comunidade: acione o seu deputado lá e cobre para que ele vote favoravelmente a isenção, então, da contrapartida no PSEG. Vamos acompanhar isso. Bom.